pessoal, vamos aqui para mais uma aula de matemática financeira. Vou passar aqui os conceitos básicos para você e na forma de mapa mental. Vamos lá. Juros simples. Conceito do juros simples. É um juro que é calculado sempre sobre o capital inicial, ou seja, é um juro constante. Fazendo um paralelo com o juro composto, a diferença está no seguinte: os juros aqui são incorporados ao capital para gerar um novo montante, ou seja, o juro não é constante. Você tem que o juro é incorporado ao capital, torna a calcular, o juro vai gerar juro. Geralmente, para ficar mais simples, juros sobre juros. Vamos aos macetes aqui, os bizus das fórmulas. Nesse aqui, você tem uma fórmula de juro específica para calcular, que é o capital simples, na capitalização simples. Nesse aqui, não. Então, se você quiser calcular o juro, você vai pegar J é igual capital vezes taxa vezes tempo. Fazendo aqui uma legendinha, J de juros, C de capital, I de taxa, T de período ou tempo. O montante aqui, montante que é o valor no final do empreendimento ou do empréstimo, vai ser sempre o quê? O capital inicial mais o juro gerado. O que acontece? Se você quiser calcular o juro, você vai frisar. Juro é a diferença entre o montante e o capital. Você tomou dinheiro tanto, vai pagar o montante tanto. Quando você paga o montante, você já tem o capital mais o juro. Então, o que é o juro? É a diferença, é o que você paga a mais. Então, você pega o montante, que é o valor final, menos o valor inicial. Formulazinha mais prática. Haverá situações que você vai ter que calcular o montante, só que você não tem um juro. Então fica mais fácil, seria uma forma direta. Você vai pegar o capital vezes o fator de capitalização, 1 mais I vezes o T, que é o tempo, o período. Fazendo um contraponto aqui para facilitar a memorização, você tem aqui que montante é capital mais juro. Aqui também essa formulazinha é válida no juro composto, nos juros compostos. Capital mais juro. A mesma coisa, se quer calcular os juros, uma vez que você conhece o montante e o capital, faça montante menos capital. Aí você acha o juro de modo mais prático. Diferenciando uma forma da outra para não fazer confusão na hora da resolução. O que você vai fazer? Você percebe que o montante aqui é o capital vezes o fator de capitalização, que é 1 mais I. O tempo aqui fica dentro do parênteses, ó, multiplicado pela taxa. Já aqui, você vai lembrar que o tempo escorrega aqui para cima. O tempo aqui figura como uma exponencial. O tempo aqui vai funcionar como um linear. Ou seja, essa forma geometricamente do gráfico é linear, enquanto essa é exponencial. Outra coisa, o montante aqui cresce bem mais rápido do que aqui. Agora eu vou dar uma pausa para vocês darem uma copiada ou tirar um print aí da tela. Lembrando, para usar na hora do exercício, gente, faça uma folhinha, uma fichinha para você estar sempre usando para facilitar o seu processo. Dando continuidade, gente, vou explicar aqui agora um exemplozinho para você trabalhar os aspectos procedimentais. O que acontece? Um exemplinho aqui de aplicação. Mércio emprestou para Tício R$2.000. Capital, que é o valor inicial do empreendimento. O empréstimo foi a Tício e depois de 5 meses, que é o tempo que durou, quem é que tomou o empréstimo? Não foi Tício? Tício pagou a Mércio R$2.500, que é o que nós chamamos de valor final, ou seja, o montante. Letra A. Calcule os juros simples. Então veja bem, letra A pede juro. Volta lá no mapinha mental nosso, vocês podem recorrer ao material, nós temos que, no caso aqui, pedir o juros simples. Aí você vai lá na tabela da esquerda e vê lá, juros simples, o juro é capital inicial vezes tempo. Ou se não, você pode recorrer a essa formulazinha aqui, que é
capital mais juros, que é igual, que implica que juro é a diferença entre o montante e o capital. Dúvida, qual fórmula usar? Vai depender dos dados. A que for mais fácil, porque, veja bem, nesse caso, para calcular o juro, eu preciso do capital, a taxa e o tempo. Não falou de taxa aqui. Então, essa primeira aqui não seria viável nesse caso. Poderia ser para outros. Como essa aqui ela envolve um montante, capital inicial e juro, e dela dá para deduzir que o juro é a diferença entre o capital e o montante, ou seja, peguei 2.000, paguei 2.500, qual a diferença entre os dois valores? R$ 500, ou seja, você vai pegar juros é igual os 2.500, que é o montante, menos os 2.000 que foi emprestado, você vai ter que os juros aqui vai ser de R$ 500. Melzinho na chupeta, gente. Moleza. Letra B. Na letra B, está pedindo para você determinar taxa de juros simples. Ou seja, o I do contexto, a taxa de aplicação. Então, o que acontece? De uma forma bem prática, juros é igual capital vezes I vezes T. Consulte lá na tabelinha que nós trabalhamos do mapa mental no início. Então, veja bem, o juro já tem, que vale quanto? 500. Que é igual ao capital inicial? 2.000. Vezes a taxa. Qual que é a taxa? Não tem, estou à procura. Vezes o tempo, nesse caso, 5 meses. Que é 5. Resolvendo, vai ficar 500 igual 2.000 vezes 5 vezes I. 2.000 vezes 5 vai dar 10.000. 10.000 vezes I. Como eu quero achar o I, eu sempre pego o membro que tem letra, passo para o lado esquerdo e vice-versa. Então vai ficar 10.000 I, que é igual a 500. Isolando o I, eu vou ter que I é igual a 500 dividido por 10.000. Vamos simplificar aqui nosso trabalho. Eu corto um zero em cima, corto um zero embaixo. Vou ter 5 sobre 100. 5 sobre 100, 5%. Essa é a taxa de juros. Lembrando que nesse caso aqui, como eu tenho que o período foi em meses, vai ficar 5% ao mês. Pode copiar, galera, ou então printar a tela. Vamos lá, galera, com mais um exemplo, só que agora de como utilizar a fórmula de juros compostos. Enunciado: Maria investiu R$ 1.000 a juros compostos de 10% ao mês. Calcule o montante depois de 2 meses. Vamos aos dados? Então, Maria investiu R$ 1.000. Esse R$ 1.000 é o capital inicial de 1.000. Juros compostos, só para você saber qual fórmula usar, de 10% ao mês. Esse 10% ao mês vai ser a nossa taxa. 10% ao mês. Lembrando que toda taxa dada em percentual, antes de jogar na fórmula, você passa para decimal. Então é o mesmo que dividir a taxa aqui por 100. 0,10 ou então 0,1. Vai no mesmo. Prosseguindo, calcule o montante. Lembrando que esse investimento durou 2 meses. Foi depois de 2 meses. Então o tempo vai ser 2. Como falou que o juro é composto, ou seja, juros compostos, nós teremos aqui o seguinte: se você ir na tabelinha do mapa mental, você olhando lá na coluna da direita, o montante para esse tipo de capitalização vai ser capital vezes 1 mais I elevado a T. Lembra que nesse caso aqui o T fica como expoente, escorrega para cima. Montante é igual o capital, que vai ser 1.000
vezes o 1, que é constante do fator de capitalização, mais a taxa que já está em decimal. 0,1 elevado a 2. Montante é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,1. É como se fosse R$1 mais 10 centavos. 1,10, 1,1, que eleva ao quadrado. Aí você faz esse cálculozinho aqui separado, resolve a primeira potência, 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui, vai dar 1, 2, 1. Lembrando que multiplicação de decimais, depois que você terminar a conta, você vem aqui. Olha os dois fatores. Esse aqui tem uma casa decimal, esse tem outra. Duas casas decimais deslocadas para a esquerda. Montante é igual a 1.000 vezes 1,21. Multiplicando por 1.000, fácil demais. Toda vez que você multiplicar por 1.000, você escreva o outro fator. Lembrando que 1.000 são 3 zeros. Você vai deslocar 3 casas para a direita, no outro fator. Essa vírgula anteriormente está aqui entre o 1 e o 2. Desloca 3 para a direita. Então você conta, a vírgula estava aqui, 1, 2, completa com o 0. Ou seja, o montante que nós estamos procurando é 1.210. Por hoje é só, até a próxima.